agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Preços continuam subindo no Brasil e fazer mercado fica cada vez mais caro para o povo brasileiro. Operação contra abuso sexual infantil mobiliza agentes de 15 países. Itamaraty confirma a morte de brasileiros no sul do Líbano. Polícia prende motorista suspeito de atropelar jovem e não prestar socorro no Distrito Federal. E ainda, Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que os preços dos produtos subiram 0,89% nesse mês. Os grupos alimentação e bebidas e também transportes foram responsáveis por 65% do resultado. De acordo com o IBGE, entre os 9 grupos pesquisados, alimentação e transportes concentraram as maiores altas. Alimentação e bebida subiu 1,46% e teve o maior peso no resultado no mês. Em seguida, aparece o grupo transportes, com alta de 1,34%. Os dois grupos responderam por cerca de 65% da alta. No mês, cenoura, cebola e leite longa-vida ficaram mais caros. As quedas ficaram com a maçã e também com o café moído. A guerra no Oriente Médio ajudou a influenciar o resultado aqui no Brasil. A gasolina subiu 6,23%, o óleo diesel 16%, o etanol 2,17% e o gás veicular 1,55%. Além dos combustíveis, outros itens ligados ao transporte tiveram comportamentos diferentes ao longo do mês. O preço das passagens aéreas, por exemplo, registrou queda. Uma pesquisa Atlas Bloomberg divulgada hoje mostra o presidente Lula em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa no segundo turno das eleições deste ano. No cenário simulado, Flávio leva uma pequena vantagem de 0,3 pontos percentuais com 47,8% das intenções de voto. O petista aparece com 47,5%. Nos cenários testados contra Romeu Zema e o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula aparece na frente. 5.008 pessoas foram ouvidas online entre os dias 22 e 27 de abril e o nível de confiança é de 95%. A Polícia Federal realizou hoje uma operação de combate ao abuso sexual infantil. 159 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em todo o território brasileiro. A operação de hoje procurou identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. Segundo a PF, os agentes cumpriram 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão. A ação de hoje ocorreu de forma simultânea em 15 países, como Espanha, França, Argentina e Colômbia. Em nota, a PF informou que 503 policiais federais em todos os estados participam da ação. Dados da corporação mostram que em 2026 foram cumpridos pelo menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais. De acordo com a Polícia Federal, somente este ano, 450 pessoas já foram presas por envolvimento em crimes sexuais. A Polícia Federal também deflagrou uma operação contra um esquema de propina no Porto do Rio de Janeiro. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em 500 milhões de reais. 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários foram afastados do cargo. 9 despachantes foram proibidos de exercer atividades no local e 102 milhões de reais em bens foram bloqueados. Segundo as investigações, os suspeitos liberavam as mercadorias sem a devida fiscalização e com documentos alterados para evitar o pagamento de tributos. A Secretaria da Receita Federal começou hoje a notificar empresas que deixam de pagar impostos de maneira planejada. Segundo o órgão, o setor de fabricação de cigarros deve mais de 25 bilhões de reais.
De acordo com a Receita Federal, a escolha do setor de fabricação de cigarros se deve à enorme contaminação por devedores contumazes. Segundo o fisco, 3 empresas foram notificadas. Elas devem juntas mais de 25 bilhões de reais. A Receita Federal informou que os contribuintes terão um prazo de 30 dias para regularizar os débitos, adequar o patrimônio informado ou apresentar defesa administrativa com a possibilidade de demonstrar elementos que afastem a caracterização como devedor contumaz. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou o projeto Devedor Contumaz, que enquadra empresas que usam a inadimplência como estratégia de negócio, que é quando as empresas agem desta forma para poderem vender mais baratos produtos e prejudicar a concorrência. A Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de investigação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, por homofobia. O procurador Ubiratã Caseta disse que não foram identificados elementos mínimos de violação relevante contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No mesmo dia após o comentário, o ministro Gilmar Mendes usou as redes sociais para pedir desculpas. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou a morte de 2 brasileiros, uma mãe e o filho, após ataques no Líbano. O governo do Brasil confirmou na noite de segunda-feira a morte de uma criança de 11 anos e sua mãe, ambos de nacionalidade brasileira, em um ataque israelense no sul do Líbano. O marido dela, libanês, morreu e outro filho do casal, também brasileiro, ficou ferido. A casa da família em Bint Jeil foi atingida. A Embaixada do Brasil em Beirute afirmou que está em contato com a família dos brasileiros para prestar assistência consular, incluindo para o filho que está hospitalizado. Líbano e Israel estão em cessar-fogo desde o dia 16 de abril, mas há muitas acusações de violações. Nesta terça-feira, o exército israelense alertou moradores de mais de uma dezena de vilarejos e cidades no sul do Líbano para que evacuassem imediatamente e se dirigissem para o norte, afirmando que responderiam à violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah na região. Um porta-voz publicou em árabe no Facebook que o exército não pretende causar danos aos moradores, mas que qualquer pessoa presente perto de elementos do Hezbollah, suas instalações ou suas armas, está colocando sua vida em risco. O Hezbollah arrastou o Líbano para a Guerra do Oriente Médio em 2 de março, ao disparar foguetes contra Israel, em represália ao assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira que vão deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo a partir da próxima sexta-feira. O país alegou problemas energéticos após a guerra no Oriente Médio. Um revés para a OPEP. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram sua saída do cartel do petróleo em 1º de maio para proteger interesses nacionais. A nação do Golfo, uma das maiores produtoras de petróleo bruto do mundo, deixará tanto a OPEP quanto a Aliança OPEP+, que inclui a Rússia, após quase 6 décadas como membro. Segundo Abu Dhabi, a decisão vem de sua estratégia econômica e da aceleração dos investimentos na produção doméstica de energia após grandes sacrifícios feitos em benefício do grupo. O anúncio foi uma surpresa, embora os Emirados Árabes Unidos já tivessem expressado anteriormente divergências com o restante do grupo em relação à intenção de aumentar a produção de petróleo. Os efeitos de curto prazo da saída da OPEP podem ser limitados, mas especialistas acreditam que, dadas as atuais perturbações causadas pela guerra no Oriente Médio, isso poderá levar a um enfraquecimento estrutural da organização a longo prazo. Antes do conflito, os Emirados Árabes Unidos ocupavam o 4º lugar entre os 22 produtores da OPEP+, atrás da Arábia Saudita, Rússia e Iraque, com aproximadamente 3,5 milhões de barris por dia. Autoridades norte-americanas afirmaram que o esquema de segurança funcionou durante o incidente com disparos em Washington. O suspeito vai responder por tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, afirmou que a segurança não falhou no jantar de correspondentes da Casa Branca no sábado. O presidente americano Donald Trump estava no palco do evento quando tiros foram ouvidos do lado de fora do salão do Hotel Hilton, na capital Washington. Segundo autoridades, o agressor, identificado como Cole Thomas Allen, portava uma espingarda, uma pistola semiautomática e 3 facas.
Allen se aproximou do posto de controle de segurança no nível do terraço do hotel, que fica, volto a repetir, um andar acima do local onde o jantar estava acontecendo. Ele passou a correr pelo detector de metais segurando uma arma longa. Ao fazê-lo, o pessoal do serviço secreto destacado para o posto ouviu um forte disparo. Um agente do serviço secreto foi atingido no peito, mas usava um colete à prova de balas que funcionou. Esse agente heróico que foi atingido disparou 5 vezes contra Allen, que não foi baleado, mas caiu no chão e foi imediatamente detido. O atirador foi alvo de 3 acusações nesta segunda-feira, incluindo tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, punível com pena de prisão até prisão perpétua. E na Colômbia, 60 países se reúnem para tratar sobre o futuro do petróleo e a adesão de energias limpas. Na cidade colombiana de Santa Marta, quase 60 países se reúnem com um objetivo comum: acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis em um contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e pela alta dos preços do petróleo. A conferência surge como resposta à estagnação das negociações climáticas no âmbito da ONU, que, apesar de avanços como os da COP28 em Dubai, persiste uma forte resistência. Para a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez, a ausência das principais potências poluidoras não enfraquece o encontro, mas sim redefine o equilíbrio global. Vale a pena focar nos mais de 50 países que estão aqui, representando quase 50% da população mundial, o que inclui também uma diversidade de países consumidores, países produtores, países vulneráveis do sul global e do norte global. E nesse sentido, somos uma nova potência hoje. E nesse sentido, nós hoje somos novo poder. Embora produtores como Canadá, Austrália e Brasil estejam participando da conferência, que teve início na sexta-feira, países como Estados Unidos, China e Rússia não estão presentes. No entanto, os organizadores insistem que o foco é a construção de soluções concretas que vão além de acordos formais. O evento também reflete um questionamento do funcionamento das cúpulas climáticas tradicionais. Acredito que as COPs demonstraram capacidade de diálogo, mas também há limitações que posso identificar, pelo menos uma das quais se relaciona à forma como o lobby da indústria petrolífera influenciou os temas que podem ou não podem ser incluídos nas COPs. Nesse contexto, Santa Marta busca se posicionar como um espaço alternativo para promover alianças mais amplas e inclusivas. Entre os resultados mais notáveis está a criação de um painel científico internacional para orientar a transição energética. Em primeiro lugar, temos o lançamento do primeiro painel científico dedicado à transição energética. Foi lançado há alguns dias e esse é o primeiro grande resultado já alcançado nesta conferência. Eles poderão aconselhar cidades, regiões, países e coalizões no desenvolvimento de seus roteiros para a transição. O evento, que coincide com uma alta nos preços do petróleo bruto após a guerra no Oriente Médio, será concluído na quarta-feira, após uma reunião de alto nível de ministros e diplomatas. Um homem abriu fogo em um escritório da Previdência Social e em um tribunal no centro de Atenas, na Grécia. 5 pessoas ficaram feridas. Segundo informações, o suspeito é um homem de 89 anos que segue foragido. Uma agência estatal afirmou que o suspeito é conhecido como catador de lixo em uma determinada região da cidade e que possui problemas psicológicos. E no próximo bloco, polícia prende motorista suspeito de atropelar jovem e não prestar socorro. E a Prefeitura do Rio de Janeiro cancela cadastro de bar que proibia a entrada de americanos e israelenses. A Polícia Civil prendeu na madrugada de hoje um motorista suspeito de atropelar Maria Clara Fagundo e fugir sem prestar socorro. Guilherme da Silva vai responder por tentativa de homicídio. Segundo o delegado Johnson Kennedy, o suspeito é o sargento do Exército Guilherme da Silva Oliveira. O caso aconteceu na madrugada de sábado, quando Maria Clara estava atravessando uma rua perto da faixa de pedestre. As imagens do local mostram que o suspeito deu ré no carro e atingiu a jovem, que chegou a ser arrastada pelo asfalto.
À polícia, Guilherme disse que após o atropelamento ficou assustado pela possibilidade de linchamento das pessoas e que por isso fugiu do local. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica e um exame toxicológico deve sair em cerca de 20 dias para verificar se houve embriaguez ao volante. Segundo a família, Maria Clara fraturou a bacia e o rosto e teve traumatismo craniano. A avó de Maria Clara afirmou que a jovem aguarda uma cirurgia na região do rosto. A ex-vereadora do Rio, Luciana Novaes, morreu após sofrer uma intercorrência súbita e grave com rompimento de aneurisma cerebral. Ela ficou tetraplégica após ser atingida por uma bala perdida em 2003 no campus da Universidade Estácio de Sá, na zona norte do Rio. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado, disse em nota que Luciana transformou a própria dor em propósito e fez a trajetória de vida um exemplo permanente de luta. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, decretou luto oficial de 3 dias. E a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o cancelamento do cadastro do Bar Parzitã, na Lapa. No início do mês, o local foi denunciado por colocar um aviso dizendo que cidadãos americanos e israelenses não eram bem-vindos. O bar foi multado pelo Procon em quase R$10 mil, depois de colocar um aviso dizendo que cidadãos americanos e israelenses não eram bem-vindos. O Procon considerou que o bar estaria restringindo o acesso de consumidores ao exibir a mensagem. Para o Procon carioca, a conduta configura prática abusiva e discriminatória, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima. Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, a defesa do dono do bar manifestou perplexidade e indignação com a decisão. O texto afirma que a medida é desproporcional e carente de razoabilidade. A defesa reiterou ainda que não houve a prática de racismo ou xenofobia e que vai buscar medidas judiciais para reverter o cancelamento do alvará. E a seguir começa julgamento entre Elon Musk e OpenAI. E jogador Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo. Começou hoje na Califórnia as alegações iniciais no julgamento entre o bilionário Elon Musk e a empresa de inteligência artificial OpenAI, dona do ChatGPT. O magnata acusa a empresa de trair a missão original de desenvolver a tecnologia sem fins lucrativos. Hoje a OpenAI vale mais de 4 trilhões de reais. Na rede social X, a empresa afirmou que o processo é uma campanha de intimidação motivada por ego, inveja e o desejo de sufocar um concorrente. E olha só, em uma pequena cidade da Bélgica, crianças e representantes de vários países europeus disputaram a competição mais inusitada da Europa, a melhor imitação de uma gaivota. Quem imita melhor o som de uma ave? Este bar na cidade belga de De Panne recebeu no último fim de semana aquela que é possivelmente uma das competições mais inusitadas da Europa, um concurso de imitação do som das gaivotas. Participantes de 16 países europeus estiveram presentes e alguns até se fantasiaram. Já faço isso há muito tempo e sempre me pareceu um truque inútil. Agora sinto que chegou a minha hora de brilhar. Os organizadores afirmam que o objetivo é mudar a imagem das gaivotas, muitas vezes vistas como uma praga. Só queremos que as gaivotas voltem a ser atraentes. Elas realmente precisam do nosso apoio, porque existe um certo atrito entre humanos e gaivotas. Em meio a risos, aplausos e muitos grasnados, De Panne mostrou que até o som mais irritante pode se tornar um espetáculo. A ONG Human Rights alertou para os riscos de uma Copa do Mundo de Futebol 2026 marcada por exclusão e medo nos Estados Unidos. Faltam 44 dias para a bola rolar no estádio Azteca, no México. A Human Rights Watch fez um alerta sobre os riscos que envolvem a Copa do Mundo disputada este ano nos Estados Unidos, Canadá e México. Em um documento destinado aos jornalistas que vão cobrir o evento, a ONG avaliou que a política antimigratória do presidente americano Donald Trump ameaça azedar a festa para migrantes e visitantes. The headquarters, Miami,
A sede da FIFA, a cidade de Miami, teve cerca de 40 mil pessoas presas. Portanto, este não é um ambiente que ninguém esperava para a Copa do Mundo. Estamos pedindo uma trégua do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, em todos os Estados Unidos e nas fronteiras antes e durante a Copa do Mundo. A Human Rights Watch destaca que, com base em dados do governo americano, foram registradas 167 mil detenções nas 11 cidades sede do torneio de futebol, entre a volta de Trump ao poder no início de 2025 e o começo de 2026. A ONG ainda chama atenção para preocupações com acesso ao território americano, à liberdade de manifestação ou de imprensa. No México, jornalistas enfrentam perigo físico real, assassinatos, impunidade, crime organizado. E o Comitê para a Proteção dos Jornalistas documentou 7 jornalistas mortos no ano de 2025. No Canadá, a cidade anfitriã, Toronto, não publicou seu plano de ação obrigatório para direitos humanos. 4 países classificados para a Copa do Mundo, Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, poderiam jogar sem torcedores devido às proibições de viagem impostas por Washington a cidadãos destes países. O zagueiro Éder Militão está praticamente fora da Copa do Mundo. O jogador passou por uma cirurgia na perna esquerda. O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, passou por uma cirurgia nesta terça-feira e está praticamente fora da Copa do Mundo, que será disputada em junho e julho no Canadá, Estados Unidos e México. O clube espanhol informou em um comunicado que o jogador foi submetido hoje com sucesso a uma cirurgia após a ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e acrescentou que a operação foi feita na Finlândia e que o brasileiro vai iniciar nos próximos dias o trabalho de recuperação. A equipe não informou o tempo necessário, mas segundo a imprensa espanhola, o jogador ficará quase 5 meses afastado dos gramados, o que significa que está fora do fim da temporada e do Mundial. O brasileiro teve que passar pela cirurgia depois que o departamento médico do clube constatou que a lesão muscular sofrida na semana passada era mais grave do que se imaginava inicialmente. Militão se une assim a outras baixas importantes para a seleção brasileira no Mundial que começa em menos de 1 mês e meio. O atacante Rodrigo já está fora da competição e a presença de Estevão é incerta após uma grave lesão. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.